Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler ou estudar, compartilhar ideias sobre um milagre tremendo realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o primeiro milagre de Jesus. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões. Fala assim comigo, multidões. Grandes multidões o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiserdes, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Quero. Fique limpo. Ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Fala assim comigo. Orar nunca é demais. Amém. Pai, bendizemos o teu santo nome. Te honramos nessa noite, porque tu és o nosso socorro bem presente. Tu és aquele que comanda e direciona as nossas vidas. Nós te damos graças, Pai, por tua bondade e amor. Te glorificamos porque tu estás aqui nessa noite. E pedimos, Pai, que tu possas falar-nos, possa edificar-nos, possa nos conduzir, Senhor, à direção que o Senhor deseja nos conduzir, para que cresçamos e alcancemos aquilo que o Senhor planejou para nós, como servos teus, como igreja tua. Então bendizemos o teu santo nome, Pai. Nesta noite temos sede de ouvi-lo, então fala-nos para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito dessa experiência desse leproso, porque ele nos traz, essa experiência traz grandes lições para nós. Grandes lições que nós temos que assimilar essas informações, e nós estamos aí às portas de um novo ano. 2017 já está se encerrando, as portas de um novo ano já estão abertas, e meus amados irmãos, o que nós precisamos saber neste momento de uma nova perspectiva, de um novo ano, de novas portas, é que nós carecemos de aproximarmos de Deus. Nós precisamos se aproximar do Senhor. Nós carecemos disso. Nós precisamos olhar para Cristo, não com a expectativa do ano que se passou. Guarda isso no teu coração. A Bíblia diz, Lucas capítulo 5, que Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada. De repente veio Jesus, pediu seu barco emprestado, ministrou ali uma mensagem, depois direcionou Pedro em uma determinada altura no mar e lançar a rede. Pedro olhou para Cristo e falou, olha, eu trabalhei a noite inteira e eu não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Irmãos, nós precisamos entrar neste novo ano numa perspectiva da palavra, não na perspectiva das nossas experiências, mas na perspectiva da palavra de Deus, que normalmente nos surpreende. Cristo nos surpreende. E aí, quando nós começamos um novo ano, na perspectiva bíblica, na perspectiva da palavra, sobre a palavra, quando nós lançamos uma rede para esse ano de 2018, sobre a palavra, meus irmãos, acredite, a colheita vai te surpreender. Bom, esse texto nos mostra uma experiência muito interessante de um leproso. A lepra, em primeiro lugar, era uma doença contagiosa. Fala comigo, contagiosa.
que significa uma doença contagiosa? Significa, irmãos, que o mais simples contato poderia transmitir essa doença. Para um leproso na época de Jesus, na verdade, um leproso naquela época, ele estava confinado a viver só. Ele não tinha lá muitos relacionamentos, ele não tinha muitas amizades, as pessoas não queriam se aproximar dele, as pessoas não queriam envolvimento com ele. Então, um leproso era alguém confinado a viver só. Era uma pessoa, irmãos, que por causa da sua enfermidade, ele tinha que viver debaixo de uma solidão. Ele não tinha relacionamento. As pessoas não queriam contato com ele, porque a sua doença era contagiosa. Era uma doença progressiva. Esperava que o pior poderia acontecer. Nunca se esperava o melhor. Pelo histórico da doença, o pior era o mais provável. Então, quem tinha lepra, o pior era o mais provável. Pelas experiências dos outros que tinham lepra, a pior situação era mais provável. Então a pessoa que tinha lepra, além de ficar só, além de não ter relacionamentos, além de não ter apoio, além de não conversar com muitas pessoas, além de estar confinado a viver sozinho, destinado a viver sozinho, normalmente uma pessoa com lepra esperava o pior acontecer. Mas existia uma lei naquela época. As pessoas que tinham lepra, se eles quisessem andar nas ruas, fossem na feira ou num lugar de grande movimentação, eles teriam que pegar um sino e sair nas ruas tocando esse sino, dizendo, eu sou leproso, tocando um sino. As pessoas ouviam o sino e ouviam a voz do leproso, saía correndo, era visto como uma aberração, era motivo de vergonha. Então quem tinha lepra, além de viver sozinho, além de esperar o pior acontecer, ele tinha que conviver, expressando algo aos olhos das outras pessoas, vergonhoso para si próprio. Então essa era uma realidade básica, estou falando para vocês aqui, uma perspectiva básica de um leproso que vivia nos tempos de Jesus. A forma que um leproso vivia nos tempos de Jesus. Para esse leproso do texto se aproximar de Jesus, ir até onde Jesus estava, ele teve que, em primeiro lugar, irmãos, ele teve que vencer todos esses obstáculos que eu acabei de citar aqui para vocês. Para que ele pudesse se aproximar de Jesus, para que ele pudesse se achegar a Cristo e pedir pela sua cura, ele teve que vencer todo esse estado a qual ele estava vivendo naquele momento. Ele não teve que se prender à solidão que um leproso vivia. Ele não se prendeu a uma expectativa ruim que aquela doença proporcionava a alguém que tinha lepra. Ele não se limitou, meus irmãos, à vergonha de expor sua doença e à rejeição na sociedade. Mas ele sabia que havia uma única oportunidade de mudança. Havia uma esperança. Havia uma, fala comigo, uma. Havia uma chance de mudança. Era Jesus. Ele não tinha apoio, relacionamento, não tinha amizade. O cenário era o pior possível e a sociedade tratava como ninguém. Mesmo assim, ele sabia que existia alguém que o valorizava. Ele sabia que existia alguém capaz de transformar, reverter o cenário que ele estava vivendo, a situação que ele estava vivendo. Meus irmãos, tem muitas pessoas nos nossos dias que estão com lepras mentais. O que é uma lepra mental? É quando nós olhamos para o estado que nós estamos e nós entramos num estado de autocomiseração. Nós passamos a ter pena de nós mesmos, passamos a ter dó de nós mesmos, passamos a se adaptar ou aceitar, passamos a se conformar
com o estado que nós estamos vivendo e com a realidade que nós estamos vivendo. Mas é interessante, irmãos, nós notarmos que quando nossa única esperança for Jesus, ou estiver em Jesus, a gente pode ter a certeza que apesar do cenário completo ser desfavorável, apesar disso, se a nossa esperança estiver em Cristo, se a nossa única esperança for Cristo, for Jesus, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque Jesus não depende de cenário contrário. Ele é o dono de todas as coisas. Ele não depende da aceitação ou rejeição da sociedade para transformar a tua vida. É Ele que nos ama, é Ele que morreu por nós. Ele não depende de uma enfermidade que as expectativas são as piores possíveis. Jesus venceu a morte. A morte não segurou, a morte não deteve. Então nós precisamos entender que Jesus está acima de toda a situação. Ele está acima da falta de relacionamento. Ele está acima da falta de amizades. Ele está acima de uma doença progressiva. Ele está acima de um cenário cuja tendência é piorar. Ele está acima de tudo isso. Agora, só quem vive transformação são aquelas pessoas que, mesmo estando nessa situação, sabe que existe uma chance em Cristo Jesus. E aí, queridos, o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar em nosso coração nessa noite. Não sei qual área da tua vida está complicada. Não sei como foi o seu contexto de vida em 2017. Mas, meus irmãos, se você colocar Jesus como a única oportunidade de mudança na sua vida, você vai entrar em 2018, você vai ver em 2018 uma porta para o teu milagre. E essa porta é Jesus. Você vai entrar em 2018 sabendo que Jesus pode reverter cenários. Mas o primeiro obstáculo que você tem que vencer, irmãos, é você mesmo. Às vezes, o maior problema está na forma que nós enxergamos os problemas. Às vezes, o maior desafio está exatamente nos nossos olhos. O maior desafio a ser vencido está na nossa mente. Por isso que Paulo nos ensina que nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo nos ensina a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Paulo ensina que a lente do cristão é a fé. E aí nós vamos perceber, irmãos, que quando a gente começa a olhar toda a nossa vida, todas as coisas que nos cercam, na perspectiva da fé em Deus, nós vamos encontrar uma razão para cada situação. Nós vamos encontrar um propósito para cada situação que nós estamos vivendo. Então você não, independente do cenário que você está vivendo, se você tem apoio das pessoas ou não, se você está sozinho ou não, se o cenário é o pior possível, independente disso, irmãos, é importante você entender que apesar da situação que você está vivendo, Jesus pode transformar. Então aquele leproso, para que aquele leproso pudesse chegar até Jesus, o que aconteceu? Ele teve que vencer todas aquelas situações que ele estava vivendo. Ele teve que vencer aquele cenário desfavorável. Ele entendeu que com amigo ou sem amigo, Jesus poderia curá-lo. Ele entendeu que com doença ou sem doença, Jesus tinha um domínio de todas as coisas. Ele entendeu que ainda que as pessoas, a sociedade o rejeitasse, Jesus nunca o rejeitaria. Então ele não se prendeu a essas coisas. Ele se levantou e foi ao encontro de Jesus. O primeiro obstáculo que ele venceu foi si próprio. Foi a si próprio. Segundo, um leproso era proibido andar onde havia grande movimentação de pessoas. Era como se o governo colocasse uma fita limite.
e dissesse aos doentes que possuíam aquela doença: daqui você não pode passar. Queridos, como se não bastasse a solidão, a falta de relacionamento, como se não bastasse o cenário que piorava dia após dia, ele ainda teve uma imposição, ainda foi imposto sobre ele, colocado sobre ele um limite. Os homens colocaram sobre ele um limite. Falaram: daqui você não passa. Olha só que situação. Sabe qual era a pena que ele poderia sofrer? Se um leproso fosse pego sem tocar o seu sino, ou andando em lugares onde havia movimentação de pessoas, ele estaria sujeito à morte por apedrejamento. Vou te explicar o que é isso. A pessoa era enterrada até a altura do tórax, mais ou menos, com seus braços para dentro. E aí vinham as primeiras pedras, eram pedras menores. E as pessoas que jogavam as pedras menores, jogavam justamente para que ele pudesse sentir dor. Então via como as pedras menores acertavam na testa, no nariz. Aquela pedra machucava e ele sentia a dor daquela pedra. Depois que seu corpo estivesse lá todo ensanguentado e ele soubesse a razão pelo qual ele estava ali, vinham as pedras maiores para poder matá-lo. Aquele leproso, ele estava correndo um sério risco. Escute, irmãos. Sabe por quê? Onde é que Jesus estava? No meio de uma multidão. Queridos, às vezes o teu milagre está num lugar menos improvável. Onde você menos espera, é lá que está o teu milagre. Vai depender de uma atitude tua para vencer medos, para vencer ameaças, para vencer situações de dúvidas. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, esse texto nos ensina que se Jesus estiver do outro lado, vai valer a pena correr riscos. Vai valer a pena. E aquele leproso, ele não simplesmente rompeu seus próprios limites. Tão somente rompeu seus próprios limites. Como também rompeu os limites que foi colocado sobre ele. Ele venceu a si próprio, sua solidão, sua falta de relacionamento, sua perspectiva negativa. Entrou no meio de uma multidão. Queridos, ele venceu os limites que foi colocado sobre ele. Ele sabia, sua fé era tão grande em Cristo Jesus, que ele não olhou os riscos e, sem dúvida, mas com toda certeza em Cristo Jesus, ele entrou no meio da multidão e foi até Jesus. Então ele venceu seu segundo limite, as pessoas, aquilo que as pessoas colocaram sobre ele. Talvez, irmãos, você esteja, não sei, volto a dizer, não sei como foi seu ano de 2017. Talvez na tua área profissional, na tua área acadêmica, na tua área familiar, parece que pessoas colocaram um limite que muitas vezes o prendeu, não permitiu que você avançasse, aumentasse o seu nível. Mas eu te motivo nessa noite, irmãos, se é Jesus que está lá na frente, vale a pena romper isso. Você não precisa ter medo. Fala para o teu irmão, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Se você tem um sonho que você desejava realizar em 2017 e não conseguiu, talvez porque falta de apoio ou porque pessoas não acreditaram em você, não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Escute bem, guarda isso no teu coração. Se ninguém acredita nos teus sonhos, parabéns, irmãos, é sinal que você está acima da média. É sinal que você está num outro nível que as outras pessoas ainda não estão. E se elas não acreditam, eu acredito que Deus não faz nada pela metade.
o Deus que te deu a capacidade de sonhar, de planejar, de arquitetar, como Ele não faz nada pela metade, Ele também te deu a capacidade de realizar, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então vale a pena. Vale a pena você sair de onde você está. Vale a pena você romper os limites que colocaram sobre você. Agora, aquele leproso entrou no meio de uma multidão. A Bíblia diz assim, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus. Queridos, é interessante a gente observar. Não basta apenas vencer os seus limites e nem os limites que colocarem sobre você. Isso não é suficiente. Isso é o início. Amém ou não amém? Mas o milagre continua quando a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. É o que nós precisamos, irmãos, para ter os nossos sonhos realizados em 2018. É o que nós precisamos para ver nossa liderança crescer em 2018. É o que nós precisamos, irmãos, para ver os nossos projetos familiares prosperarem em 2018. É se aproximar de Jesus. Você pode vencer os seus limites, você pode vencer os limites que as pessoas colocaram sobre você, mas se você não se aproximar de Cristo, não desenvolver um relacionamento, se você não estiver conectado com Jesus, se você não tiver um contato com Jesus, você vai continuar igual. Porque não é pela tua força. A tua parte é vencer os seus limites, é romper barreiras e se aproximar de Jesus. O resto é Ele que faz. João capítulo 15, versículo 5, está escrito: sem mim, nada. Fala comigo, nada. Não tem nada. Não tem nada, irmãos, que você possa fazer. Sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. Então aquele leproso se aproximou de Jesus. Agora, olha só que legal. Ele se aproximou e fez o quê? Adorou. Meu irmão, ele adorou. Agora, sabe o que ele adorou? Olha o jeito que ele adorou. O adorou dizendo, Senhor, se quiserdes. Condicional. Se quiserdes. Pode curar-me. Olha que adoração tremenda, irmãos. Que adoração extraordinária. Senhor, se quiser, o Senhor pode me curar. Mas se não quiser, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Queridos, sabe o que aquele leproso fez? Ele fez uma adoração incondicional. O que é uma adoração incondicional? É aquela que faz você adorar a Deus, louvar a Deus, ainda que as coisas na sua vida não estejam resolvidas. Isso é adoração condicional, incondicional. É você saber, irmãos, que você não precisa entender o que está acontecendo. Você só precisa entender que Deus está no controle. Você não precisa entender o porquê naquele momento. Você só precisa entender que Deus tem um propósito, que em algum momento esse propósito vai se revelar, vai se manifestar. E aquele leproso fez isso, irmão. Senhor, se quiser, só me cura. Queridos, eu estou falando de uma pessoa que tem uma lepra, ou seja, o cenário de sua vida era o pior possível, não tinha relacionamento, volta a dizer tudo, não tinha relacionamento, ele caminhava debaixo de um jugo, de um peso, de uma vergonha, as pessoas colocaram limite sobre ele, mas mesmo assim, ele foi até o encontro de Jesus e o adorou incondicionalmente. Sabe qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que quando nós estamos vivendo uma situação igual a desse leproso, nós começamos a questionar a Deus. Senhor, por quê? Ah, Deus não me ama. Ah, o Senhor não me quer. Deus não ouve as minhas orações. Meus irmãos, não é isso que Deus quer ouvir de você. Eu nunca vi Deus responder uma oração baseada numa revolta. Quem já viu?
Você já viu Deus responder a oração de alguém ansioso? Você já viu Deus responder a oração de alguém murmurador, de alguém que reclama? Deus não responde esse tipo de oração. Sabe o que Deus quer de mim e de você, irmãos? Ele quer que nós o reconheçamos, que Ele tem um domínio sobre todas as coisas e que, independente daquilo que acontece conosco, Ele é Senhor. Independente daquilo que acontece com a nossa vida, independente daquilo que acontece com os nossos projetos, Ele é Senhor. E Ele é o segredo de todas as coisas, e não aquilo que queremos. Deus, Ele se compromete com aquilo que Ele promete, e não com aquilo que você quer. Há uma diferença. Existe uma diferença enorme, uma barreira enorme entre aquilo que você quer, aquilo que você entende que é bom, e os propósitos de Deus. E eu vou te dizer, Deus trabalha com propósitos. Amém ou não amém? E aí, queridos, Deus, Ele atende as nossas orações. Ele tem prazer em atender as nossas orações. Desde que o caminho que trilhemos seja o dele e não o nosso. Ele responde às nossas orações, Ele cura as pessoas, Ele atende às nossas petições, mas Ele tem um trilho para isso, Ele tem um propósito para isso, Ele tem um caminho para isso. E esse leproso nos ensina um caminho perfeito para que nossas orações sejam respondidas. O caminho é adoração incondicional. O que significa, irmãos? Significa que cabe a nós reconhecer que Ele tem um controle, que Ele tem um domínio, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós submetemos os nossos projetos, os nossos sonhos, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, meus irmãos, está difícil? Pega o teu irmão, está difícil? Adora, irmãos, então. Fala para ele, adora. Canta mais alto, irmãos. Glorifica mais alto. Diga, Senhor, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se não quiser, o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser realizar esse projeto na minha vida, glória a Deus. Se o Senhor não quiser, tiver outros planos para a minha vida, glória a Deus. E esse é o segredo da felicidade, irmãos. É ser o que Deus quer que você seja. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós queremos aquilo que o nosso coração é, mas que o nosso coração deseja, mas nós esquecemos que o nosso coração é enganoso. É por isso que o segredo da felicidade do cristão é estar no centro da vontade de Deus. E Ele abençoa pela sua misericórdia. E o Senhor aperfeiçoa o nosso coração, aperfeiçoa os nossos projetos, para que os nossos projetos, para que os nossos sonhos, para que os nossos planos glorifiquem a Ele. Tudo se converge na glória de Deus. Se os seus planos, talvez os seus planos de 2017 não deu certo, é porque Deus ainda estava moldando esses planos para que em 2018 esses planos possam glorificá-lo. Ele é tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ministrar essa mensagem baseada nesse texto de Êxodo capítulo 3, talvez num próximo Tadel, num próximo culto. Quando Deus, escute, o povo estava clamando pela libertação da opressão dos egípcios. E aí, meus irmãos, Deus levanta Moisés, você conhece a história. Aí Moisés olha para Deus, Deus lhe apresenta lá os desafios. Moisés diz para Deus, Senhor, quem sou eu? Amém ou não amém? Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus não olhou para Moisés e disse, Moisés, acredite no teu potencial. Foi isso que Deus falou para Moisés? Moisés, você é uma potência, acredite em si, Moisés. Foi isso que ele falou? Moisés, acredite em si. Foi isso que Deus disse? Não, sabe o que Deus disse? Eu serei contigo. O que significa, irmãos? Significa que o segredo
não estava em Moisés. O segredo é Deus. O segredo de uma boa liderança é Deus. O segredo de uma realização é Deus. Nós somos apenas canais. E tudo que nós fazemos de bom é pela graça de Deus. Então, fala assim comigo. O segredo é Deus. E aí, meus irmãos, o leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-nos. Versículo 3. Em Jesus, já estou finalizando. Em Jesus, a Bíblia diz que Jesus estendeu e fez o que, irmãos? Cara, não sei se você está entendendo. A pessoa tinha lepra. E lepra era uma doença o quê? O que Jesus fez? Estendeu a sua mão e o tocou. Tocou no leproso, numa pessoa que tinha lepra. O que significa, irmãos? Significa que quando você rompe os seus limites pessoais, significa que quando você rompe aqueles limites que colocaram sobre você, significa que quando você se aproxima de Cristo e o adora incondicionalmente, Ele toca em você, e aí, queridos, as suas dores passam a ser dele também. Acho que você não entendeu, queridos. Quando eu entendi isso, quando eu li esse texto, e eu entendi que Deus tocou num leproso, significava que Deus estava assumindo para si. Jesus estava dizendo para o leproso: olha, a partir de agora, se antes você estava sozinho, agora você não está mais sozinho. Eu vou viver essa dor com você. A tua dor também é a minha dor. Quando eu li isso, eu vibrei, irmãos. Porque é isso que Deus faz. Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras fomos sarados. Ele se colocou no nosso lugar. Ele tocou no leproso. E ali, irmãos, queridos, Jesus estava afirmando. Com aquele ato de tocar, Jesus estava afirmando: olha, agora a gente está junto. Estamos juntos. Você não está mais sozinho agora. Sua dor não é mais só tua. Se antes as pessoas te rejeitavam, agora eu te recebo. Se as pessoas tinham problema em te tocar, eu toco você. Se a tua doença é contagiosa, não tem problema. Ela agora é minha. É isso que Jesus faz, irmãos. Quando você o adora incondicionalmente, Ele assume a tua causa. Querido, se eu fosse você, dava um glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Não, peraí, eu vou dizer de novo. Quando você adora a Deus incondicionalmente, Ele assume a tua causa. Glória a Deus. Ele assume a tua causa, irmãos. Ele está dizendo agora, irmãos, vamos andar juntos. Você não vai mais sofrer isso sozinho. Ele é o nosso bom companheiro. Isso que Jesus quer fazer, irmãos. Ele quer ser o nosso companheiro. Ele quer andar conosco. Ele quer sonhar os teus sonhos. Que 2018... Deixa, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa que em 2018 Deus sonhe os teus sonhos com você. Aquilo que não deu certo em 2017, faça com que em 2018 Deus possa produzir esse sonho em tua vida, realizar esse sonho em tua vida. Talvez o teu plano de 2017 não se concretizou ainda, porque Deus ainda não tinha te tocado. Talvez porque Ele ainda não estava incluso nesse projeto. Mas que você possa, irmãos, entrar em 2018 entronizando Cristo em toda a tua vida. Coloque Cristo nos teus projetos. Dos maiores aos menores, seja de um projeto financeiro, empresarial, a uma realização familiar, Ele quer fazer parte de toda a tua vida. Ai, meu irmão, você vai ver que seus fardos se tornarão mais leves. Jesus tocou, Jesus quer andar junto. Fala comigo, Jesus quer andar junto. Jesus quer se relacionar, quer se envolver. Ele se importa com os teus problemas. Ele se importa com você. Ele assume uma dívida. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Graça. Eu não merecia. Você não merecia. Nenhum de nós merecemos.
mas mesmo assim, Ele revela a sua graça sobre nós e assume as nossas dificuldades. Ainda versículo 3. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe dizendo, quero. Olha só, uma resposta positiva. Ainda que as pessoas digam não. Ainda que o seu vizinho diga não. Ainda que o chefe lá no teu trabalho diga não. Ainda que membros da tua família diga não. Se você entender que o valor de uma adoração incondicional, se você entender como vale a pena correr o risco de entrar numa multidão, no lugar mais improvável, se você compreender isso, irmãos, você vai ter uma resposta positiva de um Deus que assume as suas dificuldades. Ele disse, quero. Sabe por que ele disse, quero, irmãos? É porque a resposta é muito simples. Jesus é bom. Não olha para Jesus na perspectiva dos homens. Porque os homens são perversos. Os homens nos enganam. As pessoas nos enganam. Às vezes as pessoas mais próximas nos enganam. Mas Jesus é bom. Ele não nos engana. Ele é verdadeiro. Ele é amigo. Ele cuida de nós. Ele zela pela nossa vida. Ele guarda a nossa vida. Ele realiza os nossos projetos. Ele reverte o nosso cenário. Ele é bom. Jesus reverteu, Jesus deu aquela resposta positiva àquele leproso. Porque Jesus é bom. Meus irmãos, em 2018, confia na bondade do Senhor. Confia que, se você o adorar incondicionalmente, Ele vai sonhar os sonhos com você. Confia nisso. E confia que os planos dEle é o melhor para a tua vida. Confia que os milagres dEle é o melhor para você. Essa ministração, ela nos faz enxergar o quão importante ou o quão é necessário nós não nos prendermos aos cenários que nós estamos vivendo. Por mais que a enfermidade, por mais que a doença seja complicada, deixa eu só compartilhar um testemunho para vocês, uma experiência, e eu vou orar por você. Escute, existia um jovem, ele tinha 11 anos. Ele pegou uma doença nessa idade chamada distrofia muscular progressiva. Alguém aqui tem noção do que é essa doença? Que é uma distrofia muscular progressiva? Os músculos vão se atrofiando, os músculos do corpo vai se atrofiando, vai perdendo a força do corpo. Tá? O que acontece? Esse garoto pegou essa doença. Ele ficou internado no hospital, muito conceituado na América Latina, o Hospital Sara Kubitschek, e durante muito tempo começaram a fazer exames. E na época se tratava de uma doença muito nova, muito rara. Imagine a medicina há 26 anos atrás. Então nós vamos perceber que dos últimos 5 anos o avanço é significativo. Imagine há 25, 26 anos atrás. É uma diferença enorme. Foi justamente na época que esse garoto pegou essa enfermidade, pegou essa doença. Então estudaram mais do que trataram. O pai desse garoto era um pastor. Pastor batistão. Pediu para que ele passasse o final de semana em casa, porque já estava há muito tempo no hospital. Assinaram vários termos e levaram o filho para casa. Mas, na verdade, o propósito do coração daquele pastor era fazer 3 dias de oração, clamando para que Deus curasse aquele garoto. Meus irmãos, e começaram, primeiro dia, oraram das 10 da noite às 6 da manhã, irmãos. E sabe o que aconteceu, queridos? Nada. Não aconteceu nada.
Chegou o segundo dia, começaram a orar, clamar, buscar ao Senhor. Senhor, cura, 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 nós cremos na cura. O Senhor levou sobre si as nossas dores. E começaram em meio às orações, falar da palavra de Deus. Das 10 da noite às 6 da manhã, irmãos. E o milagre não aconteceu. Chegou o terceiro dia. Ah, Senhor, é o terceiro dia, a campanha de oração é de 3 dias. Nós cremos que no final do terceiro dia vai acontecer o milagre. E oraram das 10 da noite às 6 da manhã. Oraram, cantaram louvores, cantaram hinos do inário e nada aconteceu. Chegou o outro dia, 6 horas da manhã, milagre não tinha acontecido. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, o milagre não tinha acontecido. Não sei quantos de vocês aqui já visitaram a Igreja Batista, conhecem o Inário Batista. Tem uma canção que é bem assim, ó. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, depois de várias horas de oração, já cansado com o seu corpo, o pai e a mãe desse garoto, com seus corpos já esgotados, suas forças esgotadas, eles decidiram cantar essa canção. E começaram a cantar por vários e vários momentos. Até que em um determinado momento, quando eles estavam lá, num momento muito especial, dizendo, sou feliz com Jesus, independente da cura do garoto, eles estavam dizendo, sou feliz com Jesus. Quando eles abriram os olhos, irmãos, aquele garotinho estava de pé. Ele havia recebido a cura naquele momento. Deus faz, irmãos. E eu, com muita alegria no coração, eu falo para vocês que essa cura desse garoto aconteceu. E esse garoto sou eu, meus irmãos. Eu era aquele garoto. Eu sei que Deus faz. Deus faz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz. Deus faz. Deus faz. O que eu estou compartilhando com vocês aqui, irmãos, é algo que eu vivi. Então eu quero que você confie. Não é a perspectiva da noite, como aconteceu com Pedro, que pescou a noite inteira. Não é a perspectiva de 3 noites sem nada acontecer. É a perspectiva de que a oração incondicional faz com que Deus nos surpreenda. Eu fiquei com uma pequena sequela ainda no meu pé direito. Mas é para lembrar, é para me fazer lembrar que Deus me curou. E às vezes Deus permite que você fique com uma sequela de uma situação difícil que você está passando, para você não esquecer que quem faz a obra é Ele.